Deixar Ele fazer, deixar Ele agir. Às vezes, o nosso falar atrapalha. O que fazer, o que dizer quando Ele vem? Tenho certeza que Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. Foi promessa de Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi ninguém. Foi o próprio Jesus que disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aonde Jesus está, o morto ressuscita, o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, a viúva recebe o marido de volta, porque a presença de Jesus faz isso. Jesus transforma todo o ambiente, não é verdade? Jesus tem pessoas assim também, que quando ela chega, ela transforma o ambiente, seja positivo ou negativo. Tem uma irmã muito querida, estamos orando por ela, e uma das coisas assim que me chama muita atenção nessa irmã, é que onde ela chega, onde ela chegava, hoje ela está impossibilitada de andar por um tempo, mas aonde ela chegava, ela mudava o ambiente, sempre sorrindo. Está doendo, mas está sorrindo. Está difícil, mas está sorrindo. Então, não é as dores ou as crises que devem mudar o nosso semblante, mas é a presença de Deus. Conto uma história, esses dias eu ouvi uma história, que havia um alpinista, ele gostava muito de fazer escaladas, né? Subir, e um dia ele sobe então uma montanha gelada, e lá no meio daquela montanha gelada ele encontra algo, parecia uma flor, mas estava tapado de gelo. Ele traz aquela flor para casa, ou aquela pedra de gelo para casa, e deixa aquele lugar, deixa lá na sua casa. Quando amanhece o dia, ele vai ver, aquela que era uma pedra de gelo se transforma numa linda flor. Nós podemos mudar o ambiente onde nós chegamos. Nós podemos ser. O ambiente pode estar gelado, mas chegou a luz, esquenta. Chegou a alegria, chegou a presença. Antes Jesus, por onde andava, atraía as multidões. Agora Jesus está em você, Jesus está em mim. As multidões não precisam mais correr de uma cidade para outra para ver Jesus. Elas podem ver Jesus em mim, em você. Olha que maravilha, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo número 12, Romanos 12. Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Todos acharam? Romanos é depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 12, 11 diz assim: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Só esse versículo eu quero ler. Pai, obrigado, Deus, que o Senhor está aqui nesse lugar, e eu sou incapaz de trazer essa palavra se não for pela Tua presença, Espírito Santo. Toma esse púlpito, toma esse altar, assim como o Senhor já tem tomado, e use a minha vida, que o nosso coração seja um lugar fértil, para que essa palavra produza frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, amém. O que jamais pode faltar? Você já reparou que na nossa vida, algo estranho acontece? Com todos acontece isso. Nós gastamos os melhores anos da nossa vida, os melhores dias, procurando ter aquilo que nos satisfaz. E não tem nada de errado nisso. Procurar um título, procurar um poder, procurar uma riqueza, procurar ser satisfeito. E o interessante é que no final da vida, após tudo isso, nós gastamos tudo isso de volta, para tentar ter dias de saúde.
para tentar prolongar um pouco mais a nossa vida, porque no começo, na ânsia de ter, nós gastamos ou deixamos faltar muitas vezes horas de sono. Nós deixamos faltar um tempo de qualidade para nos cuidar, para cuidar daquilo que tem valor, para cuidar daquilo que é mais importante. E é interessante isso, que no segundo tempo da nossa vida, nós começamos a gastar. Nós entramos no segundo tempo da nossa vida com o pouco que nós conseguimos alcançar, mas com uma bagagem muito grande do muito que nós perdemos de valor para alcançar o pouco que tem preço. É interessante isso. Fiquei pensando nessa gangorra da nossa vida. Uma hora, com todo o nosso vigor, com toda a nossa vitalidade, nós gastamos, não se preocupamos em gastar horas, não se preocupamos que vai faltar horas para nós dormir, que vai faltar tempo para nós comer uma boa comida, para nós estar junto com a esposa, com o marido, com os filhos. Isso parece que passa tão automático, e depois, quando o outro lado da gangorra começa a descer, nós começamos a pensar: meu Deus, como eles cresceram rápido, meu Deus, como o tempo passou, meu Deus, como isso, como aquilo. Fica uma bagagem muito grande de coisas de valor que nós trocamos para alcançar aquilo que tinha preço. É ou não é verdade? Quando nós paramos para pensar naquilo que tem valor e naquilo que tem preço. Existem coisas na nossa vida que tem preço, que não faz mal faltar. Nós conseguimos viver sem faltar. Se faltar isso, nós vamos ter um pouco de dificuldade, mas não vai mudar a trajetória da nossa vida. Mas tem coisas que, se faltar na nossa vida, coisas que têm valor, se faltar, vai mudar não apenas a nossa vida, mas vai mudar a vida da nossa descendência. E infelizmente, nós estamos arriscando muitas vezes e perdendo o que tem valor para tentar conseguir o que tem preço. Quando a gente olha muitas vezes, eu vou falar aqui um álbum de foto. Quando fala álbum, já denuncia a nossa idade, não é verdade? Mas o que é um álbum? Ontem eu falei algumas coisas com os jovens e já começou a denunciar a idade. Quando a gente fala de algumas coisas, mas o que é isso? Isso aí não é do meu tempo, é verdade. Mas quando nós começamos a olhar essas imagens que ficam na nossa memória, nós vemos que a nossa vida, muitas vezes nós perdemos aquilo que tem valor, amizades, conexões, para quem sabe dar um passo mais na nossa carreira profissional, na nossa carreira até ministerial. Algumas conexões que eram importantes, eram valorosas, daqui a pouco não são mais. E quando nós vamos às vezes fazer um check-up no médico, esses dias fui fazer, o médico disse ok, chegou alguns aqui, esse aqui está no limite, esse aqui também está no limite. Meu Deus, aonde que aconteceu isso? Pois é, você não tomou muito água, você não fez muito isso, coisas simples que eu deixei de fazer e que, se eu não cuidar, pode trazer problemas graves. E aparentemente parece que a água, parar para tomar água, eu não tenho tempo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, aquilo. Para avançar um pouco mais, para conquistar um pouco mais. O que jamais pode faltar? A carta de Romano do apóstolo Paulo é talvez uma das cartas mais difíceis de entender da Bíblia, mas é a carta magna da Bíblia, é o centro de tudo. Nessa carta o apóstolo Paulo vai falar que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E eu pesquisei na Bíblia Viva, diz assim: sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Nossa, que versão diferente. Você já imaginou se tivesse só esse versículo na Bíblia? Todos pecaram, todos fracassaram, todos não conseguiram alcançar. E nós, como pai, muitas vezes, colocamos alvo para os nossos filhos. Você tem que tirar
Eu brincava com os meus filhos, dizia, você tem que tirar no mínimo 10. Mas só tem 10. Às vezes nós colocamos, e quando não se alcança, que frustração. Agora nós, como filhos de Deus, não alcançar aquilo que Deus tinha para nós. O homem não conseguiu alcançar. Não conseguiu viver o propósito que Deus tinha para ele. Assim era a nossa vida sem Jesus. Sem Jesus a nossa vida era um fracasso. Sem Jesus a nossa vida não tinha chance nenhuma, possibilidade nenhuma de viver o propósito. Não havia qualquer condições para você, homem, ser um homem de verdade, ser um pai, ser um administrador, ser o sacerdote do seu lar. Você, mulher, não tinha chance nenhuma de ser a mulher que edifica a casa, a mulher formosa, a auxiliadora, se não fosse Jesus. Nós estávamos condenados, o texto disse, mas não foi esse o plano de Deus para nós. Qual foi o plano de Deus? Gênesis 1, 26 a 28. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre isso, que ele seja fértil, que ele se multiplique, que ele administre, que ele domine. Querido, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é apenas um resultado de um relacionamento do teu pai e da tua mãe. Você é permissão de Deus. Permissão de Deus. Deus permitiu que você nascesse. Deus permitiu. Nada nasce, nada morre sem Deus permitir. Deus está no controle. Leia a Bíblia, você vai ver que do início ao fim a Bíblia diz que há um controle sobre o mundo. Há um controle sobre as tragédias do mundo, e esse controle é de Deus. Nada morre, nada nasce, nada acontece, nada deixa de acontecer sem Deus permitir. Nada, absolutamente nada. Deus colocou em nós o potencial de administrar, de criar, de cuidar das coisas. Mas infelizmente o pecado entrou no mundo. Ou o homem deixou entrar o pecado. O pecado entrou no mundo, o pecado entrou, foi como se uma ponte caísse. Havia uma ponte, o homem chegava na presença de Deus, Deus chegava na presença do homem, mas o pecado entrou e quebrou essa ponte. A tal ponto que o homem foi expulso do jardim. Mas graças a Deus a história não termina assim. Graças a Deus, agora esse homem que é dominado, não é mais dominador, é muitas vezes estéril, não é mais fértil, mas a graça de Deus nos alcançou, e o texto continua de Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Na Bíblia Viva diz assim: no entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Agora nós somos declarados inocente, cancelada a nossa dívida. A palavra justificação quer dizer fazer reto. Nós estávamos tortos. Pensa numa conexão. Pense que antes nós estávamos conectados com Deus. O pecado veio, nos desconectou, nos entortou. Não havia mais como conectar. O que fazer? Sacrificar? Comprar salvação? O que nós podemos dar para Deus que Deus não tem? Será que tem alguma coisa que nós podemos dar para Deus que Ele não tenha? Deus, olha, eu vou te dar isso aqui, vamos negociar a salvação. Não! Mesmo que o homem tenha desprezado a salvação, mesmo que o homem tenha abandonado, a maior honra que nós temos, sabe qual é? É de ter um relacionamento com Deus. É de falar, dizer, Pai, Pai nosso. Pai nosso, não é um Senhor distante, não é um juiz que nos condena, mas é o nosso Pai.
Esse é o maior privilégio do ser humano. Mas o homem negou isso. O pecado aparentemente bom trouxe consequências trágicas, mas Deus gratuitamente nos justificou, perdoou a nossa dívida, mas o dom gratuito de Deus, o favor, faz um favor para mim? Ah, sim, eu faço. Faz isso, faz aquilo. Fazer um favor para quem nos faz favor é bom, mas fazer um favor para quem não fez favor, para quem era inimigo, para quem falou mal de mim, para quem cuspiu na cruz, foi isso que Deus fez. Deus fez um favor. Em vez de nos condenar, Ele nos amou. Em vez de apontar o dedo, Ele abriu os braços e disse: vem, 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 filho amado, vem. Em vez de dizer, por que você gastou a herança, por que você jogou tudo fora, por que isso, por que... Ei, gente, para tudo, meu filho voltou, prepara uma festa aí, ó, mata um boi, chama o gaiteiro, lá vamos fazer uma festa. O meu filho voltou, aquele que eu achava que estava morto, foi achado, aleluia, essa é a festa. Essa é a maravilhosa graça de Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Tudo que Deus nos dá não é um salário, é graça. O mundo dá salário, o pecado tem salário, que é a morte, mas aquilo que Deus nos dá é graça. O teu emprego é graça, a tua colheita é graça, a tua família é graça, a tua vida é graça. É graça, é favor imerecido. E nem o que nós conquistar no mundo inteiro vai conseguir pagar 0,00000, infinitamente 0,1% da nossa salvação. Mas Ele mesmo assim decidiu cancelar a nossa dívida. Está aqui, ó, cancelado, dívida rasgada. Pode entrar, participa da festa. Senta na mesa, vamos cear. Que maravilha, queridos, que maravilha. Fomos religados com o Pai, fomos religados gratuitamente. E esse gratuitamente que é algo perigoso. Como assim algo perigoso? Quando Deus falou isso, eu disse: Deus, como assim algo perigoso gratuitamente? Esses dias eu fui no posto de saúde aqui da cidade, e eu fiquei assim, assustado, o tamanho ou o número de pessoas que não comparecem nas consultas médicas e odontológicas. 1.000 e poucas, mais, quase 2.000 atendimentos no ano passado ficaram em branco. O médico ficou lá esperando, nós pagando o cara para ele ficar lá sentado, ninguém veio e alguém podia ser atendido. Porque era gratuito. Não vou perder nada mesmo, não paguei. Não sou eu que pago, o governo que paga. Um curso gratuito. Gente, vai ter um curso de graça na nossa cidade. Eu não vou. Eu vou me inscrever, mas eu vou só quando eu quiser. Porque é de graça. É ou não é assim? Mas se nós pagamos, pode pagar R$10, mas eu vou, paguei. Vai ter uma janta, é de graça, gente. Ah, eu não vou. Ah, bota meu nome, mas se eu não for também. E daí o irmão se prepara, faz aquela carne lá, né, aquele negócio, quando vê 10, 15 faltam. Ah, eu dei meu nome, mas é de graça mesmo, não paguei nada. Mas alguém está pagando. Jesus pagou. É de graça a salvação? Ah, é de graça. Não é de graça, é pela graça. Pela graça. Pela graça. E o texto que nós começamos, Paulo começa como se tivesse com um farol piscando. Um farol assim, piscando bem grande. Alerta, 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 alerta. Que alerta é esse? Nunca falte o zelo. Nunca falte o zelo. A palavra zelo quer dizer cuidado, quer dizer guardar com carinho, quer dizer esconder. Esconder. Mas zelo do que Paulo estava falando? Se você lê Romanos,
12 você vai ver que ele está falando de culto, que ele vai estar falando de sacrifício, que ele está falando de presentes que Deus nos deu, são os dons, aquele que profetiza, aquele que serve, que sirva com alegria. Use o presente que Deus te deu, tenha zelo com o presente que Deus te deu. Profeta, profetize. Profeta, não se cale, profeta. Não se cale, profeta. Não se cale. Sacerdote, sirva sacerdote. Deus te deu o dom da cura, cure. Não guarde para você. Estenda a mão e cure. Deus te deu o dom de cantar, de servir, enfim, o dom que Deus te deu, use, tenha zelo. É isso que Paulo está falando, nunca falte o zelo pela identidade que você tem. Qual é a tua identidade? Filho e filha de Deus. Você é um filho, você é uma filha, você não é mais e menos do que isso. Por isso que você é único, sabe por quê? Porque há um propósito pela sua vida. Há um propósito na sua trajetória. Mesmo antes de você nascer, Deus diz que sabe todos os teus dias. Você é uma parte do corpo. É uma parte muito importante. Se você parar, todo o corpo vai parar. Você é uma parte que recebeu o dom. Olha o que Paulo diz nos versículos 4 e 6. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé, e assim segue. Queridos, Deus criou nós diferentes, e Ele tem expectativa com cada um de nós. Expectativa, tenha zelo, não troque aquilo que Deus te deu por aquilo que os outros querem te dar. Não troque aquilo que Deus colocou nas suas mãos por aquilo que você pode conquistar. Não troque aquilo que tem valor por aquilo que tem preço, porque aquilo que tem valor vai passar, os valores mudam. Perdão, os preços mudam, os preços sobem e descem, mas aquilo que tem valor não muda. Aquilo que tem preço, qualquer um pode comprar, mas aquilo que tem valor, poucos vão pagar. Poucos vão pagar. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vamos ver que facilmente eles trocavam aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. Quando saíram do Egito, 430 anos apanhando como escravos, sol a sol, puxando barro, puxando palha, fazendo tijolo, sem férias, sem 13º, sem poder opinar, sem para nada, dia após dia, todo dia era segunda. Agora estão livres, aleluia, glória a Deus, saíram marchando, festejando, passou um tempo, ai que saudade do alho, ai já estou sentindo aquele cheiro de alho de novo. Aquela cebola, aquela carne fritinha na panela, ai como é bom aquelas cozinheiras da escravidão. Oh, tempinho bom, misericórdia. Estavam trocando aquilo que tinha preço, que qualquer um podia pagar, por aquilo que tinha valor, que Deus só podia pagar, a libertação. A escravidão tem preço, e esse preço é a morte. Mas a salvação, a libertação, a escravidão tem preço, e esse preço é o quê? A morte. Mas a liberdade, ela não tem preço, ela tem valor, e esse valor foi pago na cruz. Nós somos livres porque Ele nos libertou. Ele nos libertou. 1 Samuel 1,8, alguém lembra? O povo está andando sobre o governo de Deus. Será que existe um rei melhor do que Deus? Será que existe um governo melhor do que Deus? O povo chama Samuel de Samuel, você está ficando velhinho, já está na hora de se aposentar. Nós não queremos mais o governo de Deus, nós não queremos mais que o Senhor governe.
Nós queremos um rei, como igual aos outros, alguém de carne e osso, alguém que mande em nós, que dá direção para nós. Samuel ficou muito triste. Meu Deus, estão trocando o Senhor. Deus disse: Samuel, não tem nada a ver contigo, é comigo. Mas eu vou dar o rei que eles merecem, eu vou dar o que eles estão pedindo. E de 1 Samuel em diante, nunca mais o homem teve um governo totalmente de Deus. Sempre teve um homem mandando, sempre teve alguém governando. E quando eles governavam segundo a palavra de Deus, o povo avançava. Quando governavam contra a palavra de Deus, o povo retrocedia. E era um para frente, dois para trás. E assim era o governo, porque decidiram fazer uma troca. Escute bem, toda vez que nós trocamos Deus por alguma coisa, nós já assinamos a nossa carta de fracasso. Toda vez que o homem trocou Deus, seja por 1 minuto, ele fracassou. Eles queriam ser iguais a Deus, queriam ser iguais aos outros povos, e assim nós vemos N conexões. E infelizmente nos dias de hoje, seja cidade grande ou cidade pequena, um pequeno descuido, e quando vê, as pessoas estão trocando Deus por alguma coisa, e devagarzinho estão tirando Deus fora da sua casa. Aquilo que nós aprendemos na mesa com nossos pais, mesmo talvez se eles não tinham entendimento da palavra que nós temos, o respeito de deixar os mais velhos se servir, de ouvir antes de falar, o dia de cultuar a Deus, era inegociável. Hoje é dia de ir no culto, hoje é dia de ir na missa, sim, era aquele horário, era aquele valor. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais esse dia sagrado, embora não é o dia que é sagrado, mas é o nosso coração que precisa estar inclinado, é esse valor que precisa ser inegociável. Querido, Deus não perdeu o controle das coisas. As poucas chuvas ou as muitas chuvas, as poucas colheitas ou as colheitas abundantes, a saúde, a enfermidade, nós não entendendo ou entendendo o mundo, Deus está dizendo uma coisa para nós hoje: jamais, jamais falte o zelo. Se você tem muito, glória a Deus, aleluia, que Deus te dê mais, que você prospere, que você avance. Se você não tem tudo que você gostaria de ter, calma, se for para você, Deus vai te dar, você que trabalha, mas nunca perca o zelo. Nunca perca o zelo pela presença dEle, não negocie a presença dEle. Não negocie a presença dEle por alguma coisa. A segunda coisa que Paulo vai dizer para nós: sejam fervorosos no Espírito. Para vocês entenderem, naquele momento, a igreja de Roma estava sendo estabelecida. Ainda cheirava Atos dos Apóstolos. Paulo está chegando em Roma, escreve a carta. A igreja estava crescendo, aleluia, glória a Deus, cura, manifestação. A igreja estava sendo perseguida. Havia fogueiras e não era de São João, era fogueiras, e as lenhas não eram Gico, eram homens e mulheres de Deus. Havia falsos evangelhos, havia falsos profetas, haviam pequenas pedras que o povo caía, assim como há hoje. E o apóstolo Paulo diz: gente, está acontecendo tudo isso, e o lugar mais seguro para se estar é na presença de Deus. O lugar mais seguro, o lugar que nós não somos confundidos, o lugar que nós não negociamos nada, é na presença de Deus. Mantenham-se fervorosos, mantenham o fogo aceso, não fique olhando se é da direita ou se é da esquerda, se é de cima ou se é de baixo, mantenham-se fervoroso. Eu não sabia isso. Você sabia que antes de ter essas canetas de marcar as notas, hoje tem outros equipamentos para marcar uma nota verdadeira ou não? Talvez você sabia, eu vou estar só chovendo no molhado. Você sabia que os atendentes de banco ficavam horas no escuro numa sala, com uma nota verdadeira na mão, fazendo assim, ó, passando o dedo, horas e horas, porque quando ela pegasse uma falsa, essa aqui é falsa. Por quê? Não, porque eu sei, o tato da verdade está aqui na minha mão, o tato.
E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, você não vai ser enganado. Conhecereis a verdade, você não vai cair nas ciladas por aí. Conhecereis a verdade, vai para o escuro, vai para o secreto e fica ali. Jesus, eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer a verdade. Porque quando eu conhecer a verdade, pode vir quem for, pode vir do jeito que for, falando do jeito que for. Se não for a verdade, eu vou saber na hora. Mantenham-se fervorosos, mantenham-se conhecendo a verdade. Ande com quem ame a verdade. Ande com quem ame a verdade. E é interessante que quando o fervor continuava, Atos dos Apóstolos capítulo 2, vira uma chave, e recebereis poder, quando vier sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Todas as vezes que a igreja manteve esse fogo, a igreja avançou, cresceu. Mesmo que as fogueiras aumentavam, mesmo que a perseguição aumentava, cantavam na cadeia. Não havia lugar. Mas quando a igreja baixou o seu fervor, quando a igreja começou a negociar, a igreja negociou a paz. Vamos negociar uma trégua. A pior coisa que a igreja fez foi querer negociar uma trégua. Foi querer fazer aliança com o governo, e o governo disse: agora a igreja pertence ao governo. Cuidado, quando o governo se interessar muito pela igreja, pode ser uma grande armadilha. Podemos ser confundidos com uma trégua, e podemos ser da noite para o dia dominados. A igreja agora, nossa, a igreja do governo. Então o governo vai dizer o que a igreja pode falar, não pode falar, o que pode cantar, não pode cantar, qual é a fé. Foi isso que aconteceu. A igreja retrocedeu, ao ponto de chegar numa reforma, de voltar ao evangelho que tinha sido jogado fora. Não apaguem o espírito, o apóstolo Paulo diz. Como que nós não vamos apagar o espírito? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19. Como está o teu termômetro? Como está o nosso termômetro? Está fervendo, está borbulhando, ou está fraco, está frio? Terceira coisa que jamais pode faltar, para encerrar: disposição para servir. O apóstolo Paulo termina o texto dizendo: servir ao Senhor. Jamais pode faltar disposição para servir. O que seria para você ser uma pessoa bem-sucedida? Fiquei pensando nisso. Ser um político? Ter um alto cargo? Fazer uma cidade, marcar uma cidade, dizer: essa rua aqui tem o meu nome, porque eu sou importante. Passou alguns anos, você morreu, vem outro, tira essa placa, acabou a tua história. Talvez ser um empresário bem-sucedido, deixar uma empresa relevante na sociedade, ter um projeto social, que legal. Aí depois você passa para os teus filhos talvez não vão saber administrar, dá briga, a família é destroçada e acabou. Mas agora há uma possibilidade de você ser uma pessoa bem-sucedida aqui na terra, e quando morrer continuar sendo bem-sucedido, servir ao Senhor. Os frutos o acompanharão, diz a palavra. E quando nós entrar nos portais da eternidade, não vamos entrar com o bolso vazio, com o cesto vazio, porque tem uma moeda só que vale no céu: frutos. Frutos de arrependimento, de gratidão, frutos eternos. Isso vai contar no céu. É esses frutos, essa moeda que vai contabilizar aquilo que Deus quer nos dar. Eu sou a videira, disse Jesus, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Querido, nós temos a maior honra de todo o mundo, servir a Deus. Você já imaginou? A Bíblia diz que anjos anelavam fazer aquilo que Deus diz para os homens fazer. Anjos! Salomão disse que quando nós chegar na eternidade, não vai ter nada para fazer. Então, o que tiver que vir às nossas mãos, vamos fazer com alegria, com expectativa. 3 coisas que jamais podemos perder: o zelo por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus nos deu e por aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. O fervor, a intensidade, a chama. Não sei se você já teve alguma vez uma hipotermia, quando a gente quase congela. É muito rápido, irmãos, é muito rápido. Eu uma vez tive, lá no Rio Grande do Sul, lavando o carro, e daqui a pouco começa a cair uns flocos de neve, e começa a congelar, e ali lavando, e daqui a pouco fui travando, o meu chefe foi falar comigo: ô rapaz, o que está acontecendo? Não saía mais voz, só escorria uma lágrima. Eu disse: o que está acontecendo? É muito rápido para morrer congelado. Ele me pegou e me levou lá no lugar, perto que tinha um fogo, tomamos alguma coisa quente. Mas pensa na sensação horrível, de você ir morrendo assim, você tentar lutar, ir congelando os pulmões. Assim é na nossa fé. Quando menos se espera, está tudo congelado. Aquela flor linda, maravilhosa, está como uma bola de gelo em redor. Cuidado. Daqui a pouco nenhuma palavra mais, como o irmão Fábio falou, há tanto tempo que eu não sinto mais o Espírito Santo, eu acho que essa igreja está morna, essa igreja está fria, eu acho que o ministério de louvor, alguma coisa está acontecendo, eu não sinto mais nenhum arrepio, eu não sinto mais nada. Aí, como diz o pastor Judson de Oliveira: Senhor, a terra seca sou eu. Sou eu a terra seca, sou eu que não sinto mais nada, sou eu que sou uma parede, como joga uma bola de borracha e volta, sou eu. Não tem nada a ver com o cara do louvor, não tem nada a ver com a administração, sou eu. Eu posso ir na maior conferência, está lá os caras mais do fogo, os caras mais top, e eu vou sair de lá. Ai, que legal, foi bom. Agora eu posso ir na casa do irmão, como muita gente vai num grupo familiar, simples, aquele povo ali buscando a Deus, aquela música, aquele violão, aquela adoração, e você está ali, e o fogo está te envolvendo, porque não tem nada a ver com estrutura, não tem nada a ver com luz, não tem nada a ver com técnica, tem tudo a ver com Ele. A técnica é clara, eu não estou dizendo, precisamos dar o nosso melhor, mas isso não vai mover nada. Deus não foi lá e disse: Moisés, eu vou te dar um bastão aqui top, olha, é o mais top, é a última geração dos bastão aqui, é por aproximação, você só vai aproximar, jamais já vai abrir. Deus escolheu, só pega esse pedaço de pau aí, ó, Moisés, pega aí, ó, esse é tudo torto mesmo, pega aí, agora eu vou, estende a cobra, puxa de volta, pega pelo rabo, virou um pau de novo. Vamos colocar de pé. Querido, mantenha a intensidade, mantenha o fervor, faça o que Deus te chamou para fazer, faça o que Deus te chamou para fazer. Às vezes, a gente trava, não é verdade? Quem não trava? Quem não trava, tira a primeira pedra. A gente trava nos nossos sonhos, porque achando que é muito grande mesmo. Esse governo, essa economia, essa instabilidade, essa seca, essa desgraça. Eu vou engavetar tudo, meus sonhos. Travamos porque ninguém faz nada mesmo, eu não vou fazer. Mas a vida continua.
O mundo continua rodeando, a terra continua rodando o sol, as estações continuam. Deus continua no seu trono sublime, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. Pessoas continuam sendo curadas, pessoas continuam sendo libertas. O Evangelho vai continuar sendo o poder de Deus. Deus vai fazer a obra dele acontecer no mundo, com nós ou sem nós, com você ou sem você, a obra vai acontecer, Jesus vai voltar, as trombetas vão tocar, tudo vai acontecer. Agora tem uma coisa, eu e você podemos participar desse negócio. Eu e você somos chamados a participar. Não ficar sentado na arquibancada, torcendo, vai lá Jesus, pisa na cabeça do diabo Jesus, vai lá Jesus. Vai lá Jesus, faz um gol agora Jesus. Jesus disse, eu estou em você. Se você não for, se você não falar, eu não vou falar, porque eu estou em você. Então profeta, fale. Deus deu dons para você. Deus entregou algo para você que é só teu. Não bote na gaveta aquilo que Deus te entregou. Não bote na gaveta. Não interessa se você está tanto tempo já parado ou isso, aquilo. Deus está chamando você. Não falte o fervor, não falte o zelo. A tua vida é uma só. É uma só. E ela passa muito depressa. Muito depressa. E não tem nada mais poderoso do que gastar ou deixar gastar a nossa vida num reino que é eterno. Um reino que não tem falência, um reino que não tem problema com política, um reino que é poderoso e soberano. E se algo que você não tem, você um dia vai precisar ter, se você está no reino, você vai ter. Semente você vai ter, poder você já tem. Não é eu que estou falando, é a palavra. Receberão poder, tem poder sobre você, tem poder. Isaías 61, leia. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, é você mesmo. Mas Senhor, eu sou gago. É sobre você. Mas Senhor, a minha família não tem ninguém, é sobre você. Você pisou aqui, você entregou a tua vida para Jesus, é para você. Não tem nada a ver com placa, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com coisas, tem a ver com Ele. E Ele disse que é sobre você. Então, a palavra foi lançada. A palavra foi lançada. Que nunca falte o zelo, o fervor e o serviço. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graça, porque o Senhor confiou em nós, mesmo nós, aos nossos próprios olhos, não confiando em nós mesmos. O Senhor nos amou quando ninguém nos amou, o Senhor nos perdoou quando ninguém nos perdoou, e nessa noite nós estamos aqui dizendo, Senhor, eis-nos aqui, usa as nossas vidas, perdoa-nos se em algum momento faltou zelo pela tua casa, faltou o zelo pela tua presença, pela tua palavra. Se em algum momento temos baixado a nossa guarda, temos diminuído o fogo, a chama, como nós cantamos, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva a nossa vida, a minha vida, Senhor. Que nunca falte a paixão por servir ao Senhor, não servir a homens, não servir a placas, mas servir ao Deus Todo-Poderoso, que é vivo, que é eterno, que é pessoal, que é sobrenatural. A Ti, Senhor, queremos servir. Espírito Santo, passa sobre as nossas vidas nessa noite e ativa em nós aquilo que está adormecido, para que não venhamos a dormir o sono, e quando o noivo chegar, a porta se fechar, e ficarmos com a lamparina sem óleo, mas nessa noite dizemos, Senhor, enche a nossa lamparina, aqui estão homens e mulheres segundo o Teu coração, aqui estão profetas, aqui estão levitas, homens e mulheres que vão impactar essa cidade, que vão impactar a sua casa,
jovens, adolescentes que vão levantar nas escolas grupos de oração, que vão ser embaixadores nas escolas, que vão dissipar todas as trevas naquele lugar. Abençoe cada irmão aqui, Pai, seja no campo, na empresa, na sala de aula, num posto médico, enfim, cada um, aonde estiver, que ali seja um sacerdote, que ali seja um embaixador, e que da sua boca flua palavras de cura, palavras de libertação, palavras de salvação, sejam instrumentos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Te louvamos, Pai, porque esse é o teu desejo, e nunca mudou, e nunca vai mudar. Por isso nós te louvamos, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, e glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a presença de Jesus Cristo, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo, seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre a nossa igreja, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Querido, vá em paz, que Deus te abençoe, seja uma semana de bênção para você, em nome de Jesus.